Nós temos um monte de vídeos na internet falando que devemos beber água, que devemos tomar pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, etc, etc. Vamos falar da água, mas vamos falar algumas coisas diferentes, um pouco diferente do que só a quantidade. Então a maioria das pessoas, ela tem, e eu vejo nas consultas, nas teleconsultas, a pessoa tem uma garrafinha, 2 garrafinhas de água do seu lado, e até ela está tomando água o dia todo. Mas existem algumas características da água que pouca gente sabe. Então a água, ela quando está em cano, quando ela está em metal, segundo a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, essa água está morta. Essa água está em contato com o metal e ela perde a angulação de oxigênio e hidrogênio, que tem uma angulação do H2O, que ela pode ser uma água viva, rica, ou uma água morta. Essa água que fica em canos, que ela vem no cano, fica na caixa d'água do prédio, fica lá esperando, e daí você põe ela do cano, do metal, num outro metal, ela continua morta. Então uma forma que todo mundo conhece de água boa é aquela água que você tem aqui, ó, na moringa. Todo mundo lembra, quando era pequeno, do filtro de barro, moringa, prata coloidal dentro, que esteriliza a água. A água aqui, ó, tá gelada, ela fica fresca, ela fica diferente. E uma coisa bem interessante, que é muito usado por essas culturas antigas, é você fazer um avivamento da água. Então olha que coisa interessante. Você pega a garrafa d'água, a moringa d'água no caso, coloca no copo, tá? Daí você vai pegar um outro copo d'água e você vai fazer a prananização, a ativação, a vitalização dessa água dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O que aconteceu aqui? A água bateu, a água foi ativada e ela captou, segundo os indianos, o prana, a energia, a vitalização, como a água que cai da cachoeira, a água do mar, que fica em constante movimento. Então ela dá uma mudança nesses clusters de água, inclusive nessa angulação da água, e ela fica mais, ela hidrata mais, ela tem uma energia natural que a natureza quer. A água, ela é um cristal líquido, ela é um cristal, por isso quando você toma banho, você se sente melhor, você se descarrega de outras eletricidades. Quando você está carregado de cátions, de íons positivos, por isso que a história do pôr o pé no chão, aterramento, grounding, os outros vídeos que a gente fez. Quando você bebe essa água prananizada, passando de um copo para o outro 7 vezes, dá para sentir que a água ficou mais leve, que ela ficou diferente. Uma coisa simples, fácil, faça em casa, ensine os seus amigos, os seus parentes. E se você quiser ver a diferença que isso causa, você vai fazer essa prananização e vai fazer aquela experiência de colégio, pegar os feijõezinhos, colocar os feijõezinhos no algodão e um dos feijõezinhos você vai regar com a água de metal, com a moringa com a coisa de metal. E o outro feijãozinho você vai regar todo dia com a água prananizada. Não acredite em nada, faça e veja o que você vai ter. E uma coisa interessante, você tomando essa água prananizada, dá para sentir que ela fica mais leve e ela melhora a sua energia vital. Não custa tentar.
estamos falando de medicina holística, estamos falando de outros mecanismos que podem equilibrar as nossas energias. Experimente, veja os resultados.